Os níveis de poderes foram abandonados pelo Nakaba, isso ainda lá em Nanatsu no Taizai, pois chegou a um ponto que ficou bem difícil administrá-los. Então, provavelmente, para não gerar divergências e focar também em outros aspectos, o Nakaba deixou os níveis de poderes de lado. E com isso, a gente infelizmente ficou sem saber o nível de poder de alguns personagens que atiçava e atiça até hoje muito a nossa curiosidade, como o King Despertado, o Ban pós-purgatório e até mesmo o Scanor The One Ultimate, entre outros. E isso se estendeu também para os 4 Cavaleiros do Apocalipse, onde a gente não faz ideia de quanto em números é o nível de poder do Percival, Tristan, Gawain, Lancelot e outros personagens. Mas apesar da gente não saber os números, nós podemos sim deduzir o quanto eles são poderosos comparados aos personagens que nós já conhecemos, baseados em seus feitos, confrontos e habilidades. E ao invés de números, nós iremos usar um outro tipo de classificação, que vai desde o nível Cavaleiro Sagrado, passando por 4 perigos, por nível Mandamento, nível Pecado, nível Divindade, até chegar no nível mais alto que conhecemos até então, o Rei do Caos. E é dessa forma, através dessa saga de vídeos, que iremos descobrir quão poderosos são ou poderão ser os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Será que Tristan tem o mesmo nível de poder que um arcanjo? E Gawain será tão forte quanto Escanor? E Lancelot supera o nível de um pecado capital? E Percival, será ele o único a chegar ao nível de uma divindade? Bom, vamos tentar descobrir tudo isso através de uma super análise que começa a partir desse vídeo. E o nosso primeiro Cavaleiro da Profecia será o Tristan, o Cavaleiro da Peste. Tristan com 10 anos de idade. E com seus 10 anos de idade, o filho de Elizabeth e Meliodas já era um grande admirador dos lendários 7 pecados capitais. E toda essa admiração também era uma inspiração. Tristan nessa época não teve nenhum combate real ou que representava um perigo, mas a gente pôde vê-lo treinar com seu pai e até mesmo desafiá-lo sem hesitação alguma. Inclusive o próprio Gunther ficou admirado com seu nível de combate, mesmo ele sendo ainda apenas uma criança. Vimos também que durante seu confronto com Lancelot, Tristan demonstrou ser muito ágil e hábil com a espada. E foi também nessa mesma época que ele despertou pela primeira vez os seus poderes demoníacos, onde ele acabou ferindo Lancelot e consequentemente também o ajudando a despertar os seus poderes de ler a mente. Mas a gente não está totalmente no escuro em relação ao nível de poder do Tristan, pois o Nakaba acabou revelando no Omake que o Tristan com 10 anos de idade tinha 1000 pontos de nível de poder. Então nessa fase, o Tristan já tinha um nível de poder equivalente a mais ou menos de um aprendiz de Cavaleiro Sagrado, ou algo bem próximo de um Cavaleiro Sagrado recém-formado. Tristan com 14 anos de idade. 4 anos depois, nós já podemos ver Tristan finalmente em um combate de verdade. O garoto nessa fase já é capaz de usar os seus poderes de cura de uma forma formidável, sendo capaz de curar ferimentos graves e até mesmo de conseguir adentrar o subconsciente da sua mãe, em busca de quebrar a maldição colocada sobre ela. No entanto, o máximo que ele consegue é identificar a localização do responsável. Em seus combates, Tristan agora é capaz de lutar manejando 2 espadas ao mesmo tempo, revelando ser capaz também de usar o golpe de assinatura do seu pai, o Full Counter ou Reação Total, além de apresentar uma gama bem extensa de habilidades do Clã das Deusas, incluindo seu próprio golpe de assinatura, o Fallen Stars. E com tudo isso, ele foi capaz de derrotar vários soldados do caos facilmente e bateu de frente com uma criatura do caos, resultante da fusão de gigantes, demônios e fadas. E certamente ele também deve enfrentar Death Pierce e conseguir provavelmente derrotá-lo. Portanto, eu acredito que Tristan neste estágio tinha um nível de poder equivalente à mais alta patente dos Cavaleiros Sagrados. Um grande Cavaleiro Sagrado como Hauser,
Zaratas e Dreyfus. Tristan com seus 16 anos de idade. E aqui chegamos à sua fase atual, e esse é o seu modo base, onde ele não utiliza nem seus poderes divinos e nem demoníacos. Nessas condições, acredito que o Tristan tem um nível um pouco abaixo dos 4 perigos, que são os Cavaleiros do Caos de Elite do Rei Arthur, tendo como único confirmado até então o Ironside e provavelmente o Pelgard também. E certamente nesse modo o Tristan não é capaz de derrotar os mandamentos, pois ao enfrentar Meláscola ele precisou usar um dos seus lados, neste caso o do Clã das Deusas. Utilizando esse poder, ele conseguiu de certo modo pressionar Meláscola, que apesar de não ter mais o mandamento da fé, recebeu do Arthur o poder do caos. Com esse modo ativado, ele também consegue usar perfeitamente os poderes de cura sem nenhuma dificuldade, imbuir sua magia de luz em sua espada e utilizar o famoso Arc, a habilidade de assinatura do Clã das Deusas. Então eu acredito que seja justo dizer que Tristan nesse modo tem um nível de poder bem próximo dos 10 mandamentos. Porém, em contraparte, o seu outro lado, o lado demoníaco, apresenta um nível de poder muito mais ofensivo e agressivo. Ao ativar esse modo, ele foi facilmente capaz de derrotar Meláscola na sua forma real em poucos segundos. E também Melegaland, a fusão caótica de 2 ex-mandamentos com bastante facilidade. Fora que ele ainda foi capaz de resistir à magia do Rei do Caos, que colocava todos sobre sua autoridade. Então é muito provável que Tristan nesse modo tenha superado o nível dos mandamentos e tenha alcançado um nível de poder bem próximo dos arcanjos. Mas infelizmente Tristan não consegue ainda usar esse poder por muito tempo, pois caso ele ultrapasse esse limite, ele perde totalmente o seu controle, atingindo o nosso próximo estágio, Tristan modo demoníaco completo. Neste modo, Tristan libera totalmente o seu poder demoníaco, causando até mesmo uma certa dificuldade para o seu próprio pai Meliodas lhe conter. Neste estado, Tristan foi capaz de trocar golpes contra o Rei do Caos, e somente foi parado pelo Lancelot. Com isso, eu acredito que Tristan tenha chegado ao nível de um arcanjo, ou de um demônio de alto nível como os Eldris. Tristan modo dualidade. Bom, nós vimos o Tristan por um momento ativando ao mesmo tempo em um dos seus olhos a sua natureza demoníaca e no outro a sua natureza divina. Mas, obviamente, essa situação foi apenas para demonstrar que o Tristan era um dos cavaleiros descritos na profecia, aquele que carregava maldade e santidade em seus olhos. Pois na prática sabemos que ele infelizmente ainda não consegue controlar ambos os poderes ao mesmo tempo. E provavelmente esse é o seu próprio Nêmesis, o seu grande desafio, a missão pessoal de sua jornada. E quando Tristan de fato conseguir controlar essa dualidade ao mesmo tempo, não há dúvida de que ele finalmente irá atingir um nível absurdo de poder, que eu acredito muito que será comparado ao nível de um pecado capital. E por fim, temos o Tristan do futuro, aquele profetizado a deter o Rei do Caos. Bom, não há dúvidas de que acontecerá em algum momento um time skip, um salto temporal. E esse Tristan, já revelado para nós através de algumas imagens, deve surgir mais poderoso do que qualquer outra versão que já vimos dele, carregando consigo 2 espadas, criadas puramente de luz e escuridão, além de carregar certamente o peso da experiência e do total controle de suas 2 naturezas distintas. Neste estágio, eu acredito que Tristan será literalmente o Cavaleiro do Apocalipse, o Cavaleiro da Peste. E essa foi a minha análise opinativa, que eu acredito ser mais próxima da realidade, levando em consideração todos os fatores e possibilidades que já conhecemos. E agora eu quero saber se vocês concordam. E comenta aí também qual será o próximo Cavaleiro do Apocalipse que vocês querem ver nesse quadro: Lancelot, Gawain ou Percival.
Agora eu quero agradecer a cada um de vocês e espero, claro, ver todos novamente no nosso próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!